Bom dia a todos. Iniciamos formalmente a sessão de julgamento da Sexta Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, sessão do dia 13 de fevereiro de 2025. Eu, Ítalo Simonato, vou conduzir os trabalhos de hoje. Também na composição da Câmara, Dr. Samuel Riema, Dr. Rafael Zulli, Dr. João Marcelo de Oliveira. Também em sessão, Dr. Tiago Dias Negrão, pela representação fiscal, além da presença dos colegas advogados, que sustentaram oralmente as suas razões recursais ou acompanharam o julgamento. Agradeço a gentileza dos colegas de prestigiar essa Câmara. Informo que essa sessão é gravada. Após seu término, será disponibilizado no canal do TIT e no YouTube. Peço a gentileza de deixar os microfones desligados para evitar ruídos e interrupções, só acionando quando forem falar. Solicito brevidade e objetividade de todos os colegas, advogados, juízes, e vamos aqui iniciar pelo auto de infração 4049-237, Brasil Quirim, Indústria de Bebidas, relatoria Dr. João Marcelo. Dr. Samuel encontra-se presente para realizar a sustentação oral. Vou aqui liberar aqui para lançar o voto. Dr. Samuel, o Dr. João Marcelo ele vai sugerir diligência nesse processo, tá? Inclusive atendendo a uma solicitação do próprio contribuinte. Então, pergunto se o doutor tem interesse em realizar a sustentação oral agora ou vai aguardar o retorno do processo para poder fazê-la. Senhor presidente, bom dia novamente, bom dia a todos aqui presentes. A gente vai aguardar o retorno da diligência para fazer a nossa defesa oral, tá bom? Tá bom. Agradeço. De qualquer forma, a gente vai deliberar, óbvio, né? O doutor João Marcelo vai sugerir, a gente vai verificar. Tá bom. E se houver qualquer necessidade de esclarecimento ou meio de sustentação oral, eu aciono o doutor. Peço para Agra- aguardar por enquanto para a gente promover essa leitura, tá bom? Perfeitamente, eu agradeço. Doutor João Marcelo, fica à vontade. Feito o registro, senhor presidente? Tá? Feito o registro? Então, vou passar a leitura aqui do voto. Trata-se de retorno de diligência, determinada pela colenda da 10ª Câmara Julgadora desse tribunal, onde restou determinado que a diretoria de atendimento de gestão e conformidade se manifestasse acerca do pedido de verificação de reconhecimento de créditos de ICMS, nos termos previstos na LC 160 de 2017, convênio 190 e pela resolução conjunta SFP-PGE 1 de 2019. Consoante consignado às folhas tais, o pedido de reconhecimento implica na renúncia de qualquer defesa e recurso no âmbito administrativo judicial, de modo que o contribuinte só resta aguardar o pronunciamento. A DGE se manifestou às folhas, oportunidade na qual houve indeferimento apenas em relação ao item 1.1 do presente aí, que são créditos, né, oriundos da Zona Franca, que se revela aos benefícios fiscais irregulares concedidos pelo Estado do Amazonas. Pertinente trazer à baila o excerto do quanto decidido pela DGES na oportunidade acima mencionada, né? Então, assim, no despacho da DGES que opinou pelo indeferimento do pleito, as folhas 37 e 39 daquele processo, foi indicada a ausência de cumprimento do inciso 2º da cláusula 2ª do convênio 190 de 2017, nos seguintes termos. Com relação ao inciso 2 da cláusula 2ª do convênio 190 de 2017, os atos normativos que instituíram o benefício objeto do referido AIM, Lei 2.826 de 2003, e Decreto 23.994 de 2003, constam expressamente no sítio eletrônico do CONFAS, através do certificado de registro e depósito número 12 de 20. Com relação aos atos concessivos, em não havendo atos concessivos específicos, os atos normativos deveriam constar também como concessivos e seu respectivo depósito na tabela de atos concessivos, o que nesse caso não ocorreu, portanto, considerou-se desatendido esse requisito. Passo aqui a parte 10, né?
Assim, uma vez não localizados os atos normativos e concessivos da Lei 2.826 de 2003 e Decreto 23.994 de 2003, nas planilhas dos anexos correspondentes a atos concessivos ou normativos e concessivos no PNTT, tem-se desatendido o requisito trazido no inciso 2 da cláusula 2ª do Convênio 190 de 2017. Ademais, os CNPJs dos estabelecimentos indicados no item 1.1 da AIN também foram buscados no PNTT, não sendo possível a localização de nenhum ato concessivo. Pois bem, após a manifestação da DGES, a recorrente se manifestou, né, oportunidade, as folhas 1322 e 1329, oportunidade na qual expôs as seguintes contradições. 14. Conforme pode ser aferido no site da CONFAS, e já foi reconhecido pela DGES nos autos do presente processo administrativo, os atos normativos correspondentes à Lei 2.826/03 e ao decreto que concederam o benefício fiscal e análise, bem como todas suas modificações, foram registrados e depositados no site do CONFAS através do CRD 12 de 2020, conforme consta do anexo 1 e foi verificado na planilha 1, planilha anexo 1, normas vigentes, linhas tais e tais. Apesar dos benefícios terem sido registrados e depositados, a controvérsia em torno desse processo cinge-se ao fato de supostamente não ter ocorrido o registro e depósito do ato concessivo do benefício fiscal no Portal Nacional, PNTT, do Estado do Amazonas. Indo um pouco mais abaixo, no 18, né? Essa é importante. A informação de que no CRD 12, especificamente seu anexo 2, extensões, planilha, anexo 2, pendência de e-mail CONFAI, consta o registro do decreto, linhas tais e tais, como na pasta documentação comprobatória, etc. e tal. Então, segundo alega, houve integral cumprimento da unidade federada nos termos exigidos para convalidação dos créditos lançados pelo interessado referentes às operações alvo da exação fiscal em epígrafe. Pois bem, na leitura concomitante da manifestação da DGES e das razões expostas pela autuada, verifica-se que, enquanto a primeira assevera que só seria possível confirmar o atendimento do convênio com a indicação dos benefícios nas planilhas previstas nos anexos tais, a recorrente sustenta que os atos normativos correspondentes aos benefícios foram registrados e depositados, indicando, inclusive, que tais informações estariam consignadas em planilhas tais e tais. Outros sim, enquanto a DGES assevera que os CNPJs dos estabelecimentos também foram buscados no PNTT e não sendo possível a localização de nenhum ato concessivo. A recorrente sustenta a oposição diametralmente oposta, né? que, por meio de pesquisas realizadas, de informações públicas, na aba Decreto Estatual Concessivo, constam decretos tais, através dos quais diversas empresas ficam autorizadas a usufruto do benefício previsto em decreto, dentre elas, respectivamente, a Crown Embalagens Metálicas da Amazônia, a Rexam Amazônia Limitada e a Brasil Quirim, Logística e Distribuição, que figuram como remetentes nas operações ora questionadas no item 1 do AI. Portanto, resta clara a existência de concurso de informações que, não esclarecidas de maneira apropriada, pode resultar em uma indevida e indesejada violação a diversos princípios fundamentais. Com efeito, considerando que em duas oportunidades a DGES não lucrou êxito em verificar o efetivo cumprimento dos requisitos necessários para convalidar os créditos pretendidos pela contribuinte, somado ao fato de que a recorrente aparenta ter informações concretas sobre as informações não localizadas, entendo ser necessária a conversão do julgamento em nova diligência para que a autuada apresente as informações e documentos suscitados às folhas, com a posterior remessa dos autos para nova manifestação da diligência. Dispositivo ante o exposto determina a conversão do julgamento em diligência para que a autuada apresente as informações, documentos e demais elementos de prova que julgar pertinente para convalidação ou não dos créditos relativos ao item 1.1. Apresentadas as provas pela parte, proponho que o presente seja enviado à presidência desse tribunal para que, assim, se assim entender, solicite a DGES se pronuncie a respeito das provas apresentadas. É como eu voto e submeto a meus pares para apreciação. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor João Marcelo. Só uma dúvida, doutor. Esses documentos a que se refere são aqueles que o contribuinte cita na petição, os anexos, todo esse tipo? Eles não estão juntados no processo, é isso? Eles não estão juntados, não. Tá,
Perfeito. E aí a DGES fica falando, não tem os documentos, não tem o registro, e já foi 2 vezes e fica Tá, essa discussão, né? tá bom. Então, vamos tentar resolver esse assunto, né? Tá. Dr. Zulli? Então, eu tô retomando aqui o voto da diligência. Tio, só quero dar mais uma lida no 8 e com efeito, considerando que duas das oportunidades já não logrou êxito em verificar o efetivo convênio, então é necessário convalidar os créditos pretendidos pelo contribuinte, somado esse fato que a recorrente apresenta informações concretas e assim vai, né? Em algum momento, que nós estamos aqui propondo a juntada de documentos, inclusive pela GES, tudo planilha, se for o caso, nós estamos abrindo oportunidade para o contribuinte manifestar-se? Não, na verdade é para o contribuinte, porque o contribuinte é que alega. Então, Então, na verdade, mas é para o ele tá, contribuinte juntar. Ele aí ele juntar. vai juntar. Aí quem É, tem que se, né? Na verdade, eu também não sei o que o fisco. Então teria que se colocar alguma coisa, cara, que se o fisco alguma coisa juntar ou se manifestar, precisaria abrir parte para evitar cerceamento de defesa, a parte para evitar cerceamento de defesa, né? a gente pode consignar, porque o contribuinte se manifestando, indo para a Uhum. DGES, o próprio sistema vai marcar o retorno do processo em diligência, né? E as partes Isso. vão se manifestar. Mas a gente pode consignar isso sim, não tem problema. Porque, na verdade, efetivamente, considerando a diligência, considerando a juntada de documentos, eu não sei o que vai acontecer no meio do processo. O contribuinte vai É, trazer, e eventualmente o fiscal também vai se manifestar, porque é o devido contraditório, seja para o fisco, seja para o sim. contribuinte, perfeito? E aí, eventualmente, coisas novas podem vir e caberia ao contribuinte manifestar-se, né? Para Inclusive, evitar. quando a DGES se manifesta, existe até um despacho padrão da presidência, né? Sim, Que junta esse despacho e manda o contribuinte falar, né? Então, assim, risco não corre, mas a gente consigna que as partes poderão se manifestar quando o retorno da DGES. Dr. João Marcelo, você pode acrescentar só esse parágrafo? Após o pronunciamento da DGES, em sendo o é, caso, né? vai possibilitar as partes se manifestar, pelo menos para deixar consignado isso. Isso, Eu habilito o voto do relator. Pode ser? ótimo. Até Doutor. porque um processo que eu estava estudando antes de ontem, e depois eu vou conversar com você, me assustou pela forma e por algumas colocações que teve ao meio do caminho. Então, todo aquele cuidado que nós tomamos Uhum, é pouco, né? Para que a gente possa deixá-lo sempre nos trilhos e não descarrilhar o trem, tá? perfeito. Dr. Samuel Virginiano, por favor. Senhor presidente, só um esclarecimento aqui, de fato, tá? É só comentar aqui, tá nos autos aqui, mas só para reforçar. A gente tomou conhecimento, tem conhecimento desses documentos por meio de outros pedidos, né, envolvendo as mesmas empresas aqui, tá? São informações disponibilizadas pela própria DGES nesses outros pedidos. A gente não tem acesso diretamente ao portal da Transparência Nacional, porque ele é de acesso restrito, mas com base nesses outros pedidos deferidos pela DGES, que nesse outro caso foram deferidos, tá? Então a gente tem essa informação. Então, só queria reforçar isso, que a gente já colocou na petição, mas é óbvio que a gente vai apresentar o que nós temos aqui, tá? E, eu confesso que eu não me lembro se nós temos somente as referências dos atos da DGES, né, dos despachos mencionando esses documentos, ou se nós temos os documentos especificamente, por conta desse acesso, como eu disse. Mas a gente, sem dúvida, cumpre aqui a diligência, retornando aqui a essa Câmara. Perfeito. Porque, de fato, se é inacessível ao contribuinte, perfeito, basta alegar, mas se tem essa informação concreta de que há essa divergência da própria DGES, né, trazendo esses documentos, com certeza vai ser essencial para que a DGES possa confrontar as próprias decisões, né? É, Inclusive, doutorito, sim, desculpa, doutor, não imagino. essas informações realmente elas estão nessa última petição, né? Então, Uhum, eles também não confrontaram esses dados também, né? Então, se a gente tiver documentos, mesmo que seja, talvez tratem de outros, né? O processo é público, mas aí faz a devida tarjar os devidos elementos, mas para que o pessoal possa reconhecer isso daí, a gente tirar isso aí, esse problema aí da frente, né? tá bom, Perfeitamente. perfeito. Doutor E para Tiago? todos. Oi, Zúlio. Não, pode falar, Zúlio.
e que, para todos os efeitos, nós precisamos ter os documentos nos autos, porque aquilo que não está nos autos não está no mundo jurídico. Perfeito. Perfeito? Nós vamos decidir com base naquilo que consta do processo, não importa ele estar em outro. Não sei o que aconteceu aqui com a minha tela. Não importa efetivamente isso ser público, mas efetivamente eu preciso estar no processo para poder, com base nisso, decidir. Tá? Era só Perfeito. isso. Nossa, apareceu um monte de coisa aqui que eu não sei o É que meu aconteceu na minha aqui, tela. Zuli. Ah, Eu tá, só estou tá, tá. compartilhando a tela para ver se está bom assim, ó, no dispositivo. Após o pronunciamento, manifestem-se as partes. Tá ok? Ok, É o Assim? suficiente. É o perfeito. suficiente. Não é suficiente. Acho que já Ô, É, doutor deixaram João, inteligente. já que o senhor está com a mão na massa aí, acho que era interessante também colocar um prazo, né? Deixar explícito o prazo. É para ser rápido, né? É, deixar que a autuada presente no prazo X, sei lá, 30 dias que a gente tem. o padrão é 30 dias. Então, Tá. lá em cima, quando fala da parte para juntada, coloca 30 dias. Perguntaria ao patrono acha que efetivamente tudo aquilo é viável esse prazo de 30 dias? Porque é um pouquinho complicado essa apresentação, né? Não, na verdade, assim, a gente tem a informação já, né, nós temos aqui essas informações que estão na petição. É viável, sim, com certeza. Então, Tá bom? Pronto. Perfeito. Dr. Samuel Rema, Nenhuma consideração, presidente. perfeito. Então, só aguardar aqui a edição e a gente conclui aqui a votação. Eu, inclusive, gravei, tá, a presença do Dr. Samuel no sistema aqui como sustentação oral, mas só para registrar a presença, tá? Quando o retorno, o doutor vai poder se pronunciar. Pelo que eu vi aqui, já está editado, né, Dr. João Marcelo? Agora tá. Agora tá. Olha, Já- acho que agora tá. Antes, a conversão de julgamento de diligência, que é autuada no prazo de 30 dias, apresenta informações, documentos e demais elementos de prova que julgar pertinentes para a convalidação ou não dos créditos do item 1. Apresentadas as provas, propõe-se que esse seja enviado pela presidência para a DGES, para que se pronuncie a respeito, e após o pronunciamento da DGES, as partes para se manifestarem. Foi assim que proposta de diligência, estou de acordo. Então, aqui eu encerro os debates e faço a verificação do quórum. Votação iniciada. Todos votaram, encerro a votação. Prevaleceu a conversão de julgamento de diligência, tá? E quando o retorno, voltaremos a discutir agora no mérito essa questão. Agradeço, Dr. Samuel. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Bom trabalho a todos aqui. Até a próxima. Com licença. Obrigado. À vontade. Acesso e julgamento. Passemos, então, ao próximo processo com sustentação oral. Auto de infração 5035-339, votorante em cimentos. Relatora Dr. Rafael Zulli. Presença da doutora Carla para sustentar oralmente. Aqui, doutora Carla, mesma situação. O Dr. Zulli vai sugerir conversão de julgamento de diligência, tá? Eu, particularmente, eu vou pôr uma preferência aqui, divergindo da diligência, mas, de qualquer forma, de uma forma ou de outra, não tem julgamento de mérito nesse processo hoje, né? Então, fica a critério da doutora fazer sustentação oral hoje ou quando do retorno desse processo. A doutora que decide. De qualquer forma, eu vou registrar a presença aqui, tá? Mas
que a doutora prefere? Bom dia, doutor Ítalo, ilustres Bom dia. jogadores. Se for para baixar a diligência, eu me reservo o direito de fazer a sustentação oral posteriormente, quando o processo regressar para julgamento de mérito. Tá bom. A gente vai deliberar sobre a diligência, inclusive da minha divergência, e aí qualquer coisa eu devolvo a palavra para a doutora. Tudo bem? Perfeito, agradeço. Doutor Zulli, fica à vontade. Microfone, doutor. Agora ele abriu. Eu tinha clicado e não tinha aberto. Muito bem. Eu vou ler a acusação. Deixou de pagar imposto no montante de X no período de janeiro a dezembro de 22, nas datas e valores especificados no demonstrativo 1, por emissão de notas fiscais modelo 55, referente a operações tributadas como não tributada. Trata-se de notas fiscais de transferência de produção do estabelecimento, nas quais o contribuinte, sob o argumento da súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça, deixou de destacar o ICMS, contrariando expressamente o artigo 2º, inciso 1 do regulamento. Foi elaborado o relatório circunstancial de ser considerado como parte integrante deste relato, faz parte, aí ele traz as provas. Deixou de pagar o ICMS também no período de janeiro a dezembro de 22, conforme apurado no demonstrativo, relativa à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual, devido na entrada de mercadoria do outro estado destinada a uso e consumo do estabelecimento. O 3 é crédito indevido relativo à aquisição de mercadorias para uso e consumo. E efetivamente são essas as acusações. Há substanciosos argumentos por parte da interessada, mas aqui, sem dúvida, nós temos a problemática da ADC 49, tá? E que está sendo foi muito discutido e parece que voltou a discussão ao Supremo, né? E nós fizemos, inclusive, lá no CODECOM, uma tarde de debate sobre isso. Eu tenho a minha opinião sobre ela, eu sei até que mais ou menos é semelhante ao entendimento do Dr. Samuel, mas o que eu tenho visto no dia a dia, infelizmente, em superiores, é a conversão do julgamento em diligência. Por isso eu tenho digo, já explico, né? E eu tenho me curvado a esse entendimento. Então eu digo o seguinte aqui, vamos lá, que assim é o efeito vinculante para a administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal, das decisões do Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade, está previsto na Constituição Federal de 88, artigo 102, parágrafo 2º, desde a edição da Emenda Constitucional 3 de 1993, alterada pela Emenda Constitucional número 45 de 2004, não havendo previsão constitucional de vinculação para a administração pública direta na esfera federal, estadual e municipal das decisões do Superior Tribunal de Justiça. Assim, as hipóteses de vinculação citadas foram inseridas no ordenamento jurídico, prevêem procedimento especial da decisão. Estou resumindo. Portanto, é certo que os incisos 1 e 2 veiculam normas vinculantes e obrigatórias ao Poder Judiciário e à administração, tendo em vista as normas de estrutura previstas na Constituição Federal. Tá? E aqui eu venho, tá, até digo um pedacinho aí, considerando referidas, puxa, um E a mais aqui, deixa eu tentar chegar lá com o mouse. Referidas circunstâncias registradas, registro, voto do processo, recurso especial fazendário, cinge ao item 1.1, operações de 2011, 2012, cujo efeito foi convertido em diligência pelo ilustre juiz, desta Câmara, voto no processo especial fazendário, tá, com efeito convertido em diligência, a saber, o doutor convertido. Tem aqui, faltou. Ítalo Costa Simonato,
Porém, em razão da matéria, ele veio o voto de preferência do juiz Carlos Américo Domenech Badia no seguinte sentido: voto de preferência. Juiz Carlos Américo Domenech Badia. Ementa. ICMS. Item 1. Deixou de pagar ICMS por considerar operações tributadas como não tributárias, transferência de mercadorias entre estabelecimentos no mesmo titular. Item 2.6. Creditou-se indevidamente do ICMS relativo a serviços de transporte ducto rodoviário, tomando a qualidade de terceiro interveniente, tendo em vista que não atuou como remetente destinatário. E 7. Creditou-se indevidamente que, em base à operação do estabelecimento tivesse recursos especiais fazendário contribuinte, conversão, então, do julgamento em diligência. E assim ele votou em razão disso em diligência, assim, muito embora meu entendimento jurídico pessoal seja diferente, tá? Aí só deixa eu colocar um 14 aqui, que eu não sei porque ele converteu em 12. Prefiro com respeito e amor à cautela seguir referido posicionamento no sentido de fazer realizar referida diligência. Em razão da diligência, ora, proposta, deixe de examinar os itens 2 e 3 do presente lançamento, todavia, o que ele pulou aqui? Todavia, vencido a reserva do direito de exame da questão de mérito e demais itens. E assim é que eu estou fazendo a diligência, eu vou ler a ementa. Presente pelos próximos ministros da Administração, conheço o recurso, sendo que, objetivando preservar o contraditório e demais, dar cumprimento ao artigo 10 do CPC, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que as partes se manifestem sobre os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos da ação direta de inconstitucionalidade, número 49, a situação dos autos, com a posterior devolução dos autos a este relatório para a deliberação final pertinência ao item 1 e demais matérias. É assim que eu estou votando. Eu estou votando de acordo com o que tem votado Câmara Superior. É assim que eu voto pela conversão de diligências. Caso Perfeito. vencido, então, sem dúvida, eu vou votar eu vou retirar o processo, tá? Eu tenho a posição firmada sobre a matéria, mas, infelizmente, eu estou me curvando a isso, tá? Perfeito. Eu só Eu vou, vou. eu vou perguntar o seguinte: não vai ser, então, realizada a sustentação oral? Como é que nós vamos ficar? Não, por enquanto não. Porque aí eu vou É, retirar a parte da sustentação oral, que eu sempre deixo meio prontinho aqui no voto. Vou pode colocar tirar. como não realizada, adiada. Perfeito. Ai, Eu vou ai, registrar aqui uma preferência, divergindo da diligência, e aqui eu estou explicando, falo da decisão, né? Foi declarada a inconstitucionalidade feito para o futuro, né? Eficácia para o futuro a partir de 2024, ressalvado aqueles processos que encontram-se em discussão. O trânsito em julgado dessa ação, inclusive, foi em 26/3/2024. de 24, Da exatamente. DC, tá? No caso em concreto, o auto de infração ele foi lavrado em 19/3/2024, poucos dias antes da certificação do trânsito em julgado pelo STF, e não foi coincidência, porque o próprio auto de infração ele tem essa premissa, o que foi julgado pelo STF, né? Então eu digo que toda matéria objeto da diligência proposta pelo Dr. Zúlio já foi trazida pelas partes desde a defesa. O contribuinte, inclusive, dedica um capítulo defensivo denominado da correta interpretação acerca do julgamento da DC 49 da modulação dos efeitos, determinado pelo STF. Aliás, a interpretação do fisco combatido pelo contribuinte compõe o próprio relato infracional, já faz parte do próprio lançamento. Em contraparte, inclusive, a representação fiscal também se manifesta explicitamente sobre a interpretação que deveria ser conferida à modulação dos efeitos, folhas 1462 e 1464. Então, eu digo que, tecendo vênia ao relator, tem por certo que o que se pretende, em termos de manifestação das partes, né, de saneamento, já compõe ali desde a defesa, inclusive como premissa fiscal. A diligência proposta, principalmente pelo que está sendo adotado pela Câmara Superior,
ela tem por objetivo preservar o contraditório e dar cumprimento ao artigo 10 do CPC, né, que diz que o juiz não pode decidir a respeito de ponto que as partes não se manifestaram. E não é aqui o caso, né? As partes já se manifestaram a exaustão sobre a DC 49 e seus efeitos no caso concreto. Então, eu estou propondo o retorno ao relator, que tem a primazia do voto de mérito, né, para que se manifeste. O voto trazido, inclusive, pelo Dr. Zulli, é um voto de minha relatoria na Câmara Superior, em que eu votava no mérito, e o Sim. Dr. Badia optou pela diligência. Mas o contexto daquele caso é diferente. Aquele recurso estava na Câmara Superior há muito tempo. O voto que cancelou o auto de infração sobre a premissa de transferências, né, de inconstitucionalidade das transferências entre estabelecimento do meio titular, tinha como fundamento, inclusive fundamento do voto, a súmula 166 do STJ. E nada havia sido falado sobre a DC. Por quê? Porque a DC veio depois, Nem inclusive, existia. daquelas discussões, nem existia. Aqui não. Aqui foi lavrado um voto, inclusive sobre a premissa da DC. O fiscal, inclusive, intimou, notificou a parte para falar, tem ação correndo sobre esse fundamento, e quando veio a resposta não tem, lavrou o auto. Então, até a lavratura do auto tem como premissa a DC. Então, eu penso que não é o caso de converter em diligência para esse fim, porque esse fim já foi alcançado. Esse é o meu voto. Eu gostaria de escutar os colegas, doutor Tiago. Presidente, sem considerações. Obrigado. Doutor Samuel. Sem considerações, presidente, acompanhando a sua preferência. Doutor João Marcelo. Sem considerações, também acompanho a preferência. Obrigado. Eu vou ver aqui só como eu lanço, eu vou ver se eu consigo pôr para votação só clicando e não a questões antecedentes, mas sem me pronunciar sobre mais nada. Deixa eu ver aqui. Aparentemente sim. Deixa eu ver aqui. Eu estou encerrando os debates e fazendo a verificação do quórum. Deixa eu ver como o sistema vai reagir a isso, tá? Porque eu não estou votando em nada, né? Estou só devolvendo para o relator. Coloquei como a superior costuma colocar, não há questões antecedentes, e pus para votação. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso e depois retornar pro relator. Votação iniciada. Encerra a votação. Eu acho que nesse momento eu devo retornar para o relator. Eu tenho receio de encerrar julgamento e esse processo ir parar num limbo, né? Depois que encerra julgamento a gente não faz mais nada. Eu vou preferir devolver para o relator nesse momento, com a esperança de que esses votos vão ficar no sistema, tá? Mas se não ficar, tá aqui registrado em sessão que a gente deliberou e o Dr. Zulli vai trazer o voto de mérito, tá? Esse processo precisa voltar para mim, porque o que aconteceu outro dia no processo de superiores é que tinha uma vista de um determinado juiz, e em vez de ele voltar para mim, ele voltou para quem estava com vista, embora ele já tinha deliberado contra no caso não era a diligência, era a anulação da decisão anterior. Perfeito. Eu devolvi para o relator. A esperança é que esse processo fique, Tá, esses aqui votos ficou fiquem no registrado, vamos sistema, ver. mas Fica. já está na carga do relator, doutora Carla. Não vai ser feita a diligência pelas razões que foi falado, e esse processo vai retornar para julgamento de mérito. Quando do retorno, a doutora comparece e vai poder fazer a sustentação oral, enfim, tá bom? Ok, senhor presidente, senhores juízes, muito obrigada pela comissão. Obrigado. Então, aguardarei a pauta de mérito quando o doutor Rafael trouxer o voto. Perfeito. Doutor Zulli? Muito obrigada. Eu, particularmente,
particularmente, eu me sinto mais tranquilo. A minha posição, já votei em relação a 49 nesta Câmara o ano passado, tá? E pelas circunstâncias desse processo, inclusive, que é parecida com aquele que eu votei, feito anteriormente, acho que foram 2 ou 3 processos, aliás, elas são muito parecidas, e eu acho que não tem como aplicar a DC 49 na prática, tá? E nós estamos estendendo, aliás, isso agora está sendo discutido outra vez no Supremo, de quais os limites desse efeito, tá? Entrou, acho que semana retrasada, até encaminhei para os nobres pares sobre isso, tá? Mas, efetivamente, eu acho que a decisão tem até, como o doutor João Massou falou, tem até trânsito em julgado. Tem, realmente tem. Não teria agora que se voltar a falar dos efeitos, tá? Mas eu fico mais tranquilo, eu tenho uma posição firmada sobre isso. Muito obrigado. Perfeito. Doutora Carla? Nosso esclarecimento de fato, esse caso, além da questão da DC 49, ele tem mais 2 itens, né, que falam de Sim. DIFAL e ele tem um problema de prova, de laudo também, além desses 2 itens, né? Ah, Então, sim. Não, tudo vai ser trazido, é porque realmente a concentração era essa, né? Mas os assuntos sim, que é realmente o são item 1. múltiplos, tá bom? Mas a sustentação, inclusive, vai ser para tudo, tá bom? Perfeito, então, Obrigado, muito doutora. obrigado, Até agradeço, breve. excelente dia a todos. Até Tchau, breve, tchau. tchau, tchau. É isso. Então, acho que a gente pode retornar à ordem da pauta aqui. Auto de infração 5023, 150, Aluzinco, Indústria e Comércio de Metais Limitada, relatoria Dr. Zúlio. Não há sustentação oral, então, Dr. Zúlio, fica à vontade para a leitura do voto. Dr. Samuel? Sim, presidente, se me permitir, o Dr. Zúlio já tinha disponibilizado o voto Sim. e eu já tinha também examinado a pauta da semana. E eu confesso que, em relação a esse tema, para a gente evitar avançar na discussão e a leitura do voto pelo Dr. Zúlio, não é apontar alguma divergência, mas eu tenho dúvida quanto à acusação do item 1 e as alegações trazidas pelo contribuinte frente às informações que foram prestadas quando do procedimento fiscalizatório. Então, assim, eu não estou preparado para enfrentar esse debate. Tá. Então, se possível, se viável, né, a solicitar vista e trago rápido para que aí o Dr. Zúlio faça a leitura do voto e eu, Perfeito. concordando ou não, traga a minha posição. Tá bom. Só não gostaria de avançar na discussão e depois pedir vista. Tá bom. Então, vou pedir para o Dr. Zúlio registrar, né, excluir sustentação oral e fazer o registro. E aí, quando do retorno da vista, os 2 votos vão ser lidos. A gente otimiza. Então, posso pedir vista, presidente? Pode, pode pedir, só Já aguardar estou o fazendo, registro. Tá, só estou datando. Não perfeito. tinha datado, porque quando eu coloquei ele, não sabia qual era a data que entrar. Tem aquela questão da Eu sustentação datar, oral, Zúlio, já conseguiu excluir? já excluí, Tá, já estou no tá bom. final do 2025 aqui. Perfeito. Aluzinco, tá aqui. Ele está rodando, entrou, eu vou substituir tudo para não ter problema. Ok. Não gosto de fazer os pedacinhos, que sempre dá problema. Mas o caso eu digo ao doutor Samuel, que é interessante. Eu também vi que o item 1 parece bem complexo, né? Então, acho que vale a pena essa maturação do debate. Olha, fiz esse voto no dia 2/12. Então, não antecedente, eu estou mantendo a acusação fiscal. Ok. Está registrado.
com o registro concedida à vista pelo Dr. Samuel. Então, esse processo sai em vista e quando o retorno, já fica aqui registrado que os dois colegas vão poder fazer a leitura dos votos, tá? Excesso e julgamento. Passemos então ao próximo processo da pauta. 5024-800, Comercial Rodrigues, Comércio Varejista de Pneumáticos, Eireli, minha relatoria. Também não há sustentação oral. Eu vou só fazer o registro muito brevemente aqui. E fazer a breve leitura. Digo que os itens 3, 4 e 5 nem encontram-se em julgamento, tá? Houve confissão irretratável, tá? Não lembro se foram liquidados ou não, mas não estão em julgamento. Remanescem os itens 1, 2 e 6. Primeiro, de falta de pagamento, referente a operações tributárias, com erro na aplicação da alíquota, eis que foram utilizadas alíquotas de 4%, incorretamente, tendo em vista a falta de indicação da ficha de conteúdo de importação. O item 2, falta de pagamento, decorrente de emissão de notas fiscais referentes a operações tributadas como não tributadas. E o item 6, crédito indevido decorrente de operações de aquisição de mercadorias sujeitas a ST. Não há preliminares. Quanto ao item 1, alega recorrente que a obrigatoriedade dessa ficha de conteúdo de importação encontra-se disposta e destinada de maneira taxativa para os contribuintes industrializadores. Não seria industrializador. Digo que tal afirmação não tem o condão de desnaturar a procedência acusatória, ao passo que a acusação do item 1 é de falta de pagamento referente a operações tributadas correndo na aplicação da alíquota, eis que foram utilizadas alíquotas de 4% incorretamente, tendo em vista a falta dessa indicação da ficha de conteúdo de importação, ou seja, não o acusa de não preencher as fichas do conteúdo de importação, mas de não indicá-las nos documentos fiscais. Nesse sentido, a meu sentir, essa FCI é condição ou requisito obrigatório para a fruição da alíquota de 4%, eis que somente a ficha será possível aferição ou comprovação do conteúdo de importação superior ao patamar de 40% exigido pela resolução do Senado. Aliás, a normativa estadual exige a apresentação da FCI, não havendo previsão legal de substituí-la por outra forma de documentação probatória, evidenciando ser condicionalmente a única documentação hábil chancelar a utilização da alíquota de 4% em hipótese de operações internas ou interestaduais com bens ou mercadorias importadas que tenham sido submetidas a processo de industrialização. Nesse sentido, eu transcrevo aqui a portaria CAT 64/2013, artigo 8º, parágrafo único, que dispõe sobre essa obrigatoriedade. Assim, correta a decisão ocorre quando diz que as informações contidas no documento relativo à aquisição seriam imprescindíveis a bem demonstrar que as mesmas se tratam de mercadorias importadas ou com conteúdo de importação superior a 40% e permitirem aferir a aludida condição por meio da CST ou o número de controle da ficha. Embora defenda a recorrente que a atividade exercida pela recorrente é meramente comercial e que não se verifica qualquer elemento do processo de industrialização, a afirmação da qual não reside dúvida, trata-se aqui de identificar se as mercadorias que comercializa são 100% importadas ou com conteúdo de importação superior a 40%. É o que frise se não se demonstrou. Quanto à documentação apresentada, ela revela-se intempestiva, está ofendendo a disposição do artigo 19 da 13457, não se encontrando salvo melhor juízo no abrigo da exceção do parágrafo 1º, posto que a recorrente sequer se dá o trabalho de justificar a apresentação da documentação desse tempo. Ainda que assim não fosse, aponta-se que os documentos fiscais de folhas 1484 e seguintes, de comercialização entre trading e filial da recorrente, ou mesmo diretamente pela filial, com CST 1/00, combinação que indica importado diretamente, estrangeiro, importação direta e tributado integralmente, não permitem por si só a rastreabilidade de tais importações aparentemente diretas e sem processo industrial interno, de modo que as operações relacionadas no demonstrativo de folhas 13 e 41, objeto da autuação, de transferência entre filiais de produto com a mesma descrição daquelas importadas, mas em volumes distintos, ainda que com CST 210, combinação que indica estrangeira, adquirido no mercado interno e tributado por substituição tributária,
não autorizam presumir tratados das mesmas mercadorias nacionalizadas pela trading aqui adquiridos ou importados diretamente por sua filial. Nesse sentido, exemplifica-se que a primeira operação de transferência objeto da autuação data de 7/1/2019. É a nota fiscal de 16.180 folhas 42. Enquanto a planilha de folhas 1.483 tem como operação mais pretérita a nota 2.793 de 31/1/2019, ou seja, não há na documentação apresentada, a destempo, reforce, nada que ancore as operações de transferências ocorridas em janeiro de 2019. E mesmo para outros períodos, faltam elementos que correlacionem as operações de importação, direta ou não, com as operações de transferência objeto da autuação, como, por exemplo, constar na nota fiscal de transferência em dados adicionais o número da nota fiscal de aquisição de mercadoria estrangeira, o que não se observa, ou provas robustas que permitam tal correlação, por exemplo, planilha de recomposição do estoque no período, com suas entradas e saídas, demonstrando que a mercadoria objeto da transferência só poderia advir das aquisições no mercado estrangeiro. Assim, a ausência de elementos que conduzam à conclusão de que, indubidosamente, as mercadorias objeto de item 1 são de procedência estrangeira, ou mesmo que industrializada, preserva conteúdo de importação superior a 40%, desautoriza a adoção da alíquota de 4%, de modo que procede a acusação fiscal que exige a diferença da alíquota adotada, 4%, e as alíquotas interestaduais, 7 ou 12, mantido o item 1. Quanto ao item 2, refere-se a transferências, refere-se a ICMS exigido nas transferências entre as filiais, em operações internas estadual, conforme demonstrativo folhastal. Aqui frisa que a acusação é de falta de pagamento decorrente da emissão de notas fiscais referentes a operações tributadas como não tributadas, de modo que nada foi oferecido à tributação, defendendo a recorrente, conforme consulta tributária 26.702 de 2022, as folhas 1475, que versa sobre a aplicação da alíquota de 4%, defendendo aqui a contribuinte essa aplicação de alíquota. Ainda que se trate de pleito de redução de alíquota, 4 ao invés de 18, 12 ou 7, ou seja, não negando a ocorrência infracional, mas defendendo a aplicação de alíquota reduzida, tem-se que, uma vez mais, não se está comprovado que as mercadorias objeto do item 2 são, sem margem a dúvida, de procedência estrangeira, ainda que o CST das notas seja 141, sendo que o primeiro 1 indica mercadoria estrangeira, não bastando a mera indicação da CST, mais outros elementos de prova que deem suporte. Assim, é fácil tal pretensão. Quanto à nota fiscal 16.220, as folhas 872, defende a recorrente tratar de transferência de imobilizado veículo, dispondo que esse veículo foi transportado para outra unidade do contribuinte. A operação está correta com a não incidência de ICMS, conforme o artigo 7º do regulamento. A transferência de ativo mobilizado do contribuinte entre suas propriedades não caracteriza circulação de mercadoria nem ato de mercancia, motivo pelo qual não há ocorrência do fato gerador. Em contraposição, o AFRE dispôs que a nota fiscal 16.222 indica a natureza de operações outras saídas, CFOP 6949, não havendo menção na referida nota fiscal de que se trata de saída de bem do ativo mobilizado, nem mesmo no campo informações complementares, onde consta simples remessa veículo Sprinter. Somente com essas informações constantes do documento fiscal não é possível concluir que trata de um bem classificado no ativo mobilizado e que a operação estaria abrangida pela não incidência. Digo com razão a fiscalização, posto que, embora relacione na nota fiscal um veículo identificado com placa, utilize o CFOP 6949, indicando a operação de outra saída, sem adoção do CFOP 6552, que é transferência de bem do ativo mobilizado, sem indicação no campo de informações complementares de tratar de não incidência com fulcro no inciso 14 do artigo 7º, sem demonstrar tratar-se de bem de sua propriedade, sem demonstrar ativação do bem, sem precificá-la adequadamente, enfim, sem cumprir com requisitos mínimos que conduzissem-nos à conclusão de se tratar, de fato, de transferência de bem descrito no documento fiscal. Vez que a recorrente manifestação transcreve a resposta consulta tal para ancorar suas premissas, ignorando que a consulta, nessa resposta, descreve que a transferência de bem adquirido com o intuito de integrar o ativo mobilizado e corretamente nele classificado, não configurará a hipótese de incidência e deverá indicar CFOP 6552, transferência de bem do ativo mobilizado. No caso em apreço, a recorrente nem se utiliza do CFOP correto, nem demonstra a correta classificação contábil do bem, ou seja, a consulta não se aplica. Assim mantido o item 2.
Quanto ao item 6, defende a recorrente que, na hipótese de tratar de mercadoria importada que deva ser registrado com direito a crédito, o imposto pago em conformidade com o disposto na linha 1 do artigo, a linha A do inciso 1 do artigo 115, poderá ser escriturado no período de apuração em que tiver ocorrido seu recolhimento, ainda que a entrada efetiva se verifique em período seguinte. Em suma, defende que o imposto foi anteriormente cobrado, legitimando seu direito ao crédito. Digo sem razão a recorrente, conforme brevemente detalha o autor do feito, o contribuinte não pode utilizar crédito por entrada de mercadoria submetida ao regime do ST, no caso são pneus, pois não haverá imposto ser debitado na operação subsequente. A nota que a recorrente cita, sem qualquer critério ou elaboração, os artigos 269 e 271 relativos ao ressarcimento, não explicando a relação entre o creditamento indevido e seu suposto direito de ressarcimento. Em suma, não há nos autos nenhum elemento de prova que permita concluir que a recorrente teria o direito de se creditar do imposto, de modo que se mantenha o item 6. Então, estou conhecendo o recurso ordinário, estou negando provimento, é assim que votado, em debates. Doutor Tiago, alguma consideração? Sem considerações, presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Samuel. Sem considerações, presidente, concordando com o seu voto. Perfeito, doutor Zulli. Em consideração, eu só pergunto, no item 6, a mercadoria era importada e quando da entrada ela já foi submetida a ST. Isso, exato. Com- E aí ele se com seu creditou desse imposto, tá? Tá. Doutor João Marcelo. Doutor Iter, esse contribuinte não é novo para mim, então eu declarei impedimento, não vou participar dos debates, tá? Perfeito. Tá bom, apareceu aqui. Então eu encerro os debates e faço a verificação do quórum. Votação iniciada. Encerro a votação, prevalecendo aqui o voto de relatoria que conhece do recurso ordinário, nega provimento. Encerro esse julgamento. Passemos então ao auto de infração 5034-978, Joey Lorenzato, relatoria do Dr. Rafael Zulli, não há sustentação oral, então, Dr. Zulli, fica à vontade para a leitura do voto. Processo em nome de Joyce Lorenzato, tá? Não sei se eu leio a emenda, então vamos lá. Infrações relacionadas ao pagamento de imposto, deixou de pagar o ICMS no período de janeiro de 20 a dezembro de 21, por meio de regulamentos especiais, conforme determina o artigo 351 do regulamento, nas saídas de mercadorias de amendoim em operações estaduais, tendo efetuado o pagamento por compensação escritural. As infrações estão listadas no demonstrativo anexo e podem ser comprovadas pelas transcrições das notas fiscais eletrônicas. O 2 transportou e recebeu, em 17/12/20, mercadorias a desacompanhar o documento fiscal, uma vez que aquele que acompanhou a mercadoria não é hábil em razão de ter sido emitido por contribuinte que não estava em situação regular perante o fisco, nos termos do artigo 184, inciso 1º do regulamento, a decorrente do procedimento administrativo de constatação de nulidade da inscrição, PCN número tal, estilo, cereais, comércio e representações. Tá? E aqui o item 3 também transportou, a mesma coisa, tá? Só que a empresa é o Comércio e Representações de Cereais Ramalho Limitada, tá? E aí tem a observação que, sendo cobrado o imposto, né, por solidariedade, nos termos do artigo 11, inciso 11, combinado com o parágrafo 1º do artigo do regulamento, notificar o contribuinte não logrou êxito em comprovar a regularidade das operações, anexos 3. Basicamente é isso, o contribuinte traz substanciosa defesa, tá? A acusação, o fisco bem se manifesta, aliás, longamente, explica as operações, foi julgado procedente, há interposição de recurso ordinário
dizendo que é nula a decisão, que teria havido violação dos direitos do processo legal em razão de não ter sido disponibilizado todos os documentos que compõem o auto de infração, por ocasião da notificação do lançamento tributário, a fiscalização deveria ter enviado ao autuado cópia, juntado ainda todos os documentos que supostamente dariam base à exigência, o auto seria nulo por inexistência de vício formal, enfim, traz substanciosos argumentos, tá? Sobre a exigência, sobre efetivamente esse respectivo contribuinte, a manifestação da representação fiscal. E aí, no caso, eu estou dizendo que não está sendo, eu vou arrancar aqui como sempre, e não foi realizada a sustentação oral, tá? E voto preliminares, a nulidade da decisão recorrida, de início não vejo interessado, indique a razão da nulidade, de outro lado, fala que ela é omissa por não ter enfrentado adequadamente os argumentos apresentados em defesa. Porém, vejo, trata-se de alegação genérica, posto que a decisão sim examinou a todos aqueles que lhe foi submetida, além do que a interessada deixa de apontar objetivamente qual argumento deixou de ser enfrentado, e o motivo pelo qual entende dessa forma. Aliás, o recurso ordinário é praticamente cópia da defesa, que teve seus argumentos já analisados de forma clara e fundamentada pela direção de justiça. Não se sustenta a alegação de que teria havido violação ao devido processo legal, em razão de não teria sido disponibilizado todos os documentos, especialmente a integralidade do processo que compõem o auto de infração. Nesse sentido, manifestou-se o fisco às folhas 821, tá? Eu falo, de tal sorte também não vejo nulidade ou inexistência de vício formal no lançamento, em razão de ter sido juntada a integralidade dos procedimentos. Eu só vou acrescentar uma coisa aqui, que eu sempre acrescento, não sei porque dessa vez eu não acrescentei. Eu vou colocar ademais. Hoje, o processo é eletrônico e todos os documentos já se encontram no processo independentemente de qualquer disponibilização. Eu acho hoje que isso é argumento que é, como diria aí os antigos, né? Deixa eu ver uma olhada, porque o contribuinte, seu advogado, o contribuinte tem todo o acesso ao processo, o advogado que tiver a procuração registrada também, então não há o que se falar, né? Aí eu digo, de tal sorte também não vejo nulidade ou existência de vício formal do lançamento em razão de não ter sido juntada a integralidade dos procedimentos de PCD, e aí eu transcrevo na lição recorrida, página 821, item 42, que diz: a defesa alega a ausência ausência da integralidade dos documentos referentes ao processo administrativo de constatação de nulidade, entretanto, não aponta quais seriam os documentos ausentes. Tá? Assim foram juntados os principais peças do PCN, relatórios de apuração, e aí eu falo as folhas, termo de apreensão, auto de apreensão de livros, enfim, despachos decisórios do senhor delegado, e aí eu faço um breve resumo daquilo que foi juntado, que é aquele que é o principal no caso do PCN para efeitos da acusação. Também, quanto à ofensa aos princípios da propriedade e segurança jurídica, frisca que não se exige que o contribuinte substitua o fisco e sim sua função fiscalizatória, mas sim o dever de, no momento da transação comercial, exigir de outro contribuinte a comprovação de sua regularidade fiscal, com fundamento no artigo 22A da 6374. Vejo que dos autos não existem documentos no sentido de que a recorrente tenha apresentado provas e demonstração das situações, não é nas. Deixa eu corrigir aqui. Das situações em que seu é o ônus da prova, ou tenha comprovado que a empresa com quem firmou operações estava em situação regular.
quanto à questão da violação do princípio da publicidade, que a declaração de nulidade, como seu próprio nome já diz, é um ato de natureza declaratória que apenas torna público um fato pré-existente, possuindo, portanto, efeito ex tunc. A propósito, e aqui eu trago uma manifestação minha e até um ensaio que eu tenho exatamente sobre isso, sobre os efeitos da publicação, da retroatividade do PCN e tal, e aí digo, portanto, há sim segurança jurídica, pois existe previsibilidade, ou seja, as medidas adotadas pelo fisco no sentido de inabilitar retroativamente a situação cadastrada do emitente em tela já estão previstas no ordenamento à época das operações. Tudo isso faz muito sentido quando se pensa que tais atos não constituem qualquer situação jurídica nova. A verificação fiscal apenas constata as situações jurídicas já estabelecidas, tendo em vista que o vício existe desde a emissão dos documentos. Tá? Então, eu estou afastando, eu digo aquela minha frase que não é como já me referi antes, o fisco onipresente, onipotente, né? Tá? Então, eu estou afastando a argumentação, trago jurisprudência, transcrevo, o documento é inidôneo porque contém falsidade, não porque é um ato da administração, assim o declarou, independente do ato declaratório, lembro o trecho da manifestação da representação fiscal e afasto as preliminares. Passo ao exame, então, do mérito, né? E examinando os autos, o processo enquanto se devidamente instruído, trata-se de recurso ordinário, faço um resuminho de cada acusação, analisando os autos, veja no processo de delegação de que a recorrente não está sujeita ao regime de guia especial, de recolhimento por guia especial. Por outro lado, é correta a afirmação de que os amendoins beneficiados, coloco entre parênteses, torrados, não estão enquadrados no artigo 351 do regulamento. O item 1 do ANI não levou em consideração o amendoim beneficiado. Cabe aqui transcrever o texto da manifestação fiscal, onde o autor do feito afasta a referida alegação, folha 799. Na sequência, o contribuinte pretende fazer entender que as mercadorias não estão sujeitas ao pagamento de ICMS por meio de recolhimentos especiais, diz ele, né? Nas saídas do mercado em operações interestaduais, mas sim ao pagamento de compensação escritural, onde haveria mercadorias que não se sujeitam à sistemática de recolhimento especial. O contribuinte está correto no sentido de que o amendoim torrado constante de notas fiscais estados não estão sujeitos ao recolhimento por guia de recolhimento especial. Porém, incorrem em erro ao deixar de verificar que tais amendoins não são alvo do presente AIM, pois o anexo 1 do item 1 está relacionado às notas fiscais e não as notas fiscais com todos os seus produtos. E verifica-se que as notas citadas em sua defesa só foram autuados os itens sujeitos ao pagamento por guia de recolhimento especial, amendoins, HPS Runner e amendoim HPS Tatu. Assim, o fisco teve o cuidado de incluir na relação das folhas 15 a 38, colunas descrição das notas fiscais, justificar, para que fosse informado qual produto está sendo autuado. Dessa forma, aqui na lista não há produto do tipo amendoim torrado. No próprio cabeçalho do anexo 1, consta que as mercadorias autuadas têm o código NFC tais 1202.42.00, amendoim não torrados, nem outro modo cozidos, nem descascados ou triturados. E aí, então, eu abro especificamente o exame do item 1, né? Eu faço isso para cada item. O item 1 versa sobre falta de pagamento de imposto em razão do autor ter deixado de pagar imposto meio de recolhimentos especiais, conforme determina o artigo 305, nas saídas da minha operações não havendo efetuar o pagamento por compensação escritural. Neste ponto, vejo que foram a infração no anexo 1, transcrevo, o item 3, que eu me refiro aqui também. Cadê aqui?
O item 3, também falo dele, né? O item trata de recebimento, transporte e despachamento desacompanhado do documento fiscal. Tá, portanto, não se sustenta o argumento da recorrente, se não o vejamos. No que se refere ao item 1, trata-se de falta de pagamento de imposto, eu repito aqui só para contextualizar, perfeito, indico as DANFs, as transcrições das DANFs, as amostragens, as saídas, e a interessada argumenta que não se sujeita ao recolhimento, nada mais. No que se trata, operações com amendoim beneficiado, onde o auditor sobre a questão bem lembra as folhas na sequência, eu transcrevo a manifestação do auditor que contextualiza a situação da infração. O físico para demonstrar irregularidade, trazendo o processo a nota fiscal, número, por exemplo, 8241 de folha 51, e cita o recurso em que consta a operação com 2 produtos, amendoim torrado moído, amendoim HPS Runner, e verifica somente 2 que o autor do feito teve o cuidado de exigir somente o imposto relativo ao amendoim HPS Runner, excluindo o valor do amendoim torrado moído do cálculo. E aí eu coloco as quantidades, tudo assim, não encontrando paralelidade a regra do recolhimento por guia em razão da antecipação do investimento, encontra-se prevista apenas em decreto. Com efeito, a previsão da regra, e argumenta isso, a regra do recolhimento do imposto encontra-se prevista, assim, na lei, artigo 59 da 6374, que eu transcrevo. O regulamento estabelece, não vou ler. No caso, não houve antecipação do recolhimento do imposto para aumento anterior ao ocorrência do fato gerador, o que houve foi o diferimento que corresponde à exigência de todo o imposto incidente nas sucessivas saídas para aumento da ocorrência do fato gerador. Transcrevo os respectivos artigos e, depois de transcrever os artigos, analisar e tal, as alterações que ocorreram, o conteúdo do relatório, do relatório circunstanciado, a referência à consulta 17181, M1 de 19. Eu estou, para não me estender muito, eu estou mantendo assim o item 1, negando provimento ao recurso. O item 2 e 3, na verdade, eu posso dizer que são iguais, tá? Só muda aqui o inidôneo, que é o estilo, e o outro inidôneo, tá? Que é o ramalho, tá? Analisa os dois em conjuntos, tá? E trata de transporte de tocagem de mercadorias acompanhando documento fiscal. Nesse sentido, ele bem comprova as infrações, as DEFs, conforme consta dos autos pelo procedimento administrativo, o físico apurou a simulação da existência das empresas emitentes de documentos fiscais, ambas, perfeito. O PCN relativo à empresa folhas 387.400, é prova cabal que houve a simulação. Cito as novas, os formatos, o campo, como é que está descrito na nota. Detalhei aqui. Detalhei, inclusive, a questão do ajuste CNF 7 de 2005, tá? Que é o conteúdo das notas, assinatura digital, formato dos campos, numeração da nota fiscal, emitente autorizado, enfim. Portaria CAT, artigo 10. Tá? Falo dos dois, contribuinte, os atos que declararam a nulidade, e depois fazer lembra aqui da súmula 509, tá? O contribuinte, na verdade, nada atrás. Também analiso que não houve a comprovação da existência de operações no modo exalados pelo Superior Tribunal de Justiça. Perfeito, lembro todas aquelas questões, tá? E, enfim, digo, a recorrente ainda traz questões relativas à ausência de requisitos para a configuração da responsabilidade solidária tributária, já que a solidariedade tributária prevista no 124, inciso 1º, exige a existência da lei determinando o valor gerador. Todavia, o fisco, as folhas 804, eu transcrevo o que ele fala, diz da ausência, requisitos da configuração. E assim, diante dos fatos e provas e argumentos, eu estou negando o provimento ao recurso ordinário. É assim que eu me manifesto. Multa confiscatória, taxa Selic, eu digo aqui que o período é de janeiro de 20 a dezembro de 21, tá? Inaplicável, súmula 456 do Supremo examinando os autos, acusações em existência, vejo inaplicável a súmula 456, já que estamos tratando de antecipação de recolhimentos, mas não estamos tratando, né, de antecipação, mas sim de diferimento.
examine essa questão, tá? E nego o provimento ao recurso. É assim que eu voto. Se ficar dúvida, eu tento expor Perfeito. aqui. Deixa eu salvar. Eu vou registrar que eu fiz algumas modificaçõezinhas. Cadê? Tá aqui. Em debates, inclusive a Sim. questão dos dois imidôneos, os Sim. comprovantes que eles juntam para pagamento é termo de quitação, É, recibos, é, eu falei documentos isso. unilaterais, né? Então, nem prova de pagamento tem, tá? Dr. Tiago, alguma consideração? Não, presidente, sem considerações. Obrigado. Dr. Samuel? Sem considerações, presidente. Dr. João Marcelo? Sem considerações, senhor presidente. Obrigado. Eu achei, Tadesso? eu achei que o doutor João Marcelo ia pedir lista. Tô só lendo a e-mail, tá certinho aqui, que estava lá. Nossa, meu mouse hoje está devagar, né? Aqui na tela. Não antecedentes, conhecido integralmente, não provido. Registrado. Registrado, foi. É assim que eu volto. Perfeito. Eu encerro os debates e faço aqui a verificação do quórum. Votação iniciada. Todos votaram? Encerro a votação. Prevaleceu o voto de relatoria, que conhece do recurso ordinário e nega provimento. Cesso o julgamento. Passo ao último processo aqui em aberto. Auto de infração 5034-9996, Acobeli Cosméticos Limitada, minha relatoria. Não há sustentação oral. Deixa eu só fazer aqui registro breve do voto, aí já passo a leitura. Registrado. Aqui as infrações se referem à falta de pagamento do ICMS próprio e do ICMS-ST, tendo a Acobeli como substituta, decorrente de saída de mercadorias destinadas à empresa Comércio, Distribuição, Importação e Exportação de cosméticos. Ora, recorrente solidária, por emissão de documento fiscal de operações tributadas como diferida ou suspensa, decorrendo da utilização indevida de disciplina prevista à industrialização por conta de terceiro, inaplicável em razão do industrializador utilizar insumos próprios para a fabricação do produto em si, com preponderância sobre os materiais fornecidos pelo autor da encomenda, restritos a material de embalagem. Em síntese, o relatório circunstanciado explicita que, a teor de pronunciamentos da consultoria tributária, não é aplicável à disciplina de industrialização por conta de terceiros as operações em que o estabelecimento industrializador contratado utiliza matéria-prima predominantemente própria, ou seja, não sendo o caso de industrialização por conta de terceiro, o estabelecimento industrializador será considerado como fabricante do produto, de modo que a retenção antecipada do imposto por substituição tributária deve ser integralmente por ele efetuada, ainda que efetue a industrialização sob a encomenda de outra empresa, razão pela qual não haveremos falar em diferimento ou suspensão, devendo ser recolhido o ICMS próprio e por substituição tributária pela industrializadora. Aqui, a Cobeli é a industrializadora, ela não se opôs aqui defensivamente. Recorre apenas à solidária BI, dispondo em preliminar a nulidade da autuação ante a falta de intimação prévia para autorregularização. Aqui eu afasto esse argumento, digo que essa circunstância, né, de análise fiscal prévia, conforme a legislação do nos conformes, não é automática ou cogente. O atendimento à notificação oriunda da OSF não se confunde com o atendimento de notificação originária da AFP, nos modos da Lei 1320, nos conformes, então estou afastando tal preliminar. Meritoriamente, defende a recorrente a sua equivocada responsabilização solidária,
dispondo que a vagueza nos apontamentos fiscais, eis que, tendo a fiscalização utilizado termos genéricos, como por várias razões, e documentos preenchidos de forma que não permitam identificar os elementos da operação, sem entrar em maiores detalhes. Digo que não há vagueza na atribuição da responsabilidade solidária pelo órgão fiscalizador e, por conseguinte, não há qualquer prejuízo à defesa. No ponto, destaque-se que a autoridade fiscal atuante é cristalina ao apontar que a encomendante BI hora recorrente solidária, responderia solidariamente pelo débito fiscal imputado à Cobel, especialmente pelo fato de ter recebido mercadorias acobertadas por documentos inábeis, desclassificados nos termos do artigo 184, por estarem preenchidos de forma a não permitir a identificação dos elementos de operação e prestação. E nesse ponto, a solidariedade dá-se pelo artigo 9 do parágrafo único da 6374, adequadamente apontado no relatório circunstanciado, item 7 do campo Observações do auto de infração. Ademais, e mais relevante, dispõe a autoridade fiscal que o encomendante obteve vantagem indevida por receber as mercadorias sem nenhum imposto retido, com menção à industrialização por conta de terceiro. Porém, em momento posterior, promovia vendas com emissão das notas fiscais sob o CFOP 5405, com informação que o imposto já havia sido anteriormente recolhido por substituição tributária pelo industrializador. Então, a vantagem aí é claríssima, vantagem financeira, né? E o contribuinte sabia disso, sabia que recebia 100 e vendia dizendo que já estava recolhido, tá? Então, não há dúvida nenhuma. Inclusive, há também redução do preço unitário médio praticado pela empresa, enfim, está tudo aqui exposto no voto. Assim, afastando os argumentos da recorrente nesse sentido, não há vagueza quando a autoridade fiscal desclassifica os documentos emitidos pela Cobel, entendendo o AFRE que tais documentos continham declarações falsas ou emitidos com dolo, fraude e simulação, garantindo ao emitente e a terceiros vantagens indevidas, que é o não recolhimento do imposto. Ao passo que, sem maiores esforços interpretativos, a autuada Cobel não figurava como industrializadora, mas legítima fabricante, eis que, à exceção do material de embalagem, a autuada principal utilizava insumos próprios para a fabricação do produto em si, evidenciando que a disciplina de industrialização por conta de terceiro não seria aplicável e, reflexivamente, o diferimento do imposto reproduzido nas notas fiscais não era legítimo, tratando de operação regularmente tributada. E aqui eu falo da presunção de ter interesse comum, conforme diz a legislação, e não é só. Ao passo que a solidariedade funda-se também na questão do artigo 9º, 12, que dispõe que responde solidariamente todo aquele que concorrer para a sonegação do imposto, frisando que a autoridade fiscal esmiuça em gráfico que os produtos adquiridos junto ao autuado eram vendidos pela BI, sem nenhuma tributação até dezembro de 2020 e após essa data com imposto calculado sobre valores ínfimos. No exemplo que utiliza-se a fiscalização, a redução do preço médio unitário praticado pela BI em 2021 foi de 17,06 para 3,39, enunciando um claro intento sonegatório, destacando que tais apontamentos substanciosos não foram adequadamente combatidos pela recorrente. Quanto à afirmação de que em relação ao ICMS próprio do devedor principal, sequer a lógica no apontamento da recorrente como solidária, sem razão recorrente, eu passo que a inclusão dela como solidária a coobriga solidariamente nas obrigações fiscais atribuídas à autuada principal, não importando a quem se atribui originalmente a responsabilidade tributária e não importando se a solidária arcar regularmente com suas próprias obrigações fiscais. Repita-se, aqui exige da recorrente solidariamente aquilo que originalmente deveria ser cumprido pela autuada principal. Ainda não procede a afirmação de que até 30 de 6 de 2020 a recorrente era a EPP, optante pelo Simples Nacional. Nesse sentido, conforme corretamente apontado pela representação fiscal, a Lei Complementar 123 de 2006 não inclui o ICMS incidente sobre a mercadoria sujeita a ST no regime de tributação simplificada, e que, além de não ter recolhido o ICMS-ST sob o regime do Simples, a responsável solidária não pode sequer alegar que teria recolhido ICMS próprio. Como bem lembrou o autor do feito, foram lançadas como sujeitas à substituição tributária e, portanto, não incluídas na base de cálculo utilizada para a tributação do Simples. A responsável solidária e a autuada simplesmente não pagaram nenhum imposto sobre essas operações. Assim, não procede o pleito de abatimento de valores recolhidos por si, que não se confundem em nada com as operações objeto da autuação.
afirma a recorrente que haveria um crasso erro material no relatório, visto que o agente fiscal afirmou que o produto tal, cobertado pelas notas fiscais emitidas pela Agos, ocorre que, na verdade, o produto foi fornecido por outro estabelecimento industrializador, o de Fiorena, e não pela Agos. Reputo aqui sem razão. Esse equívoco na indicação do fabricante do produto não compromete a consistência do trabalho fiscal, eis que é adotado para ilustrar um comportamento fiscal da recorrente, destacando que na manifestação de folhas tal, o FRE destaca outro exemplo, outro produto, dizendo que, por exemplo, o preço unitário do produto passou de R$ 12,69 para R$ 2,87, a redução do preço de 77,4%. Como se observa, a fraude é flagrante, diz o autor do feito. Anotando que, quanto a isso, a recorrente nada diz. Assim, reitero, a autuação não se arrima em um só produto, mas sim no modus operandi, portanto, recorrente e duradouro, adotado pela recorrente solidária e na prática da sonegação fiscal, corroborando com sua inclusão no polo passivo. No mérito, defende a recorrente a plena caracterização da industrialização por conta e ordem. Acerca da alegação da recorrente nesse sentido, que é flagrante a ausência de lei definindo em ponto critério de preponderância dos insumos, de início registro que, embora a resposta consulta se aproveite exclusivamente ao consulente, eu sempre entendi que essa ampla publicidade ela pode ser replicada, assim poderá a autoridade fiscal basear-se na resposta à consulta tributária de natureza normativa para ancorar suas conclusões, e tais respostas prestam para conferir uma interpretação da legislação, dizendo que fica demonstrado, segundo suas consultas, que as operações realizadas entre autuado e solidário se caracterizam como a compra e venda de cosméticos com a especificidade solidária de adquirir produtos fabricados exclusivamente para sua marca sob encomenda. Sendo assim, esta industrialização sob encomenda deve ser tratada como uma operação de compra e venda. Assim, sendo legitimamente uma operação de compra e venda, a regra de tributação não recai na normativa do artigo 402, aplicável à típica operação de industrialização por conta e ordem. Faço outras considerações com base nessas questões e eu recaio aqui numa consideração em que eu estou concluindo com razão o contribuinte. Ele destaca que erro na apuração da base de cálculo CMS-ST por suposta utilização de alíquota errada do IPI para os produtos no NCM 33059000. Descreve que a recorrente que a fiscalização considerou que esses produtos, máscara capilar, além de outros produtos correlatos, estão sujeitos à alíquota de 22%, mas que esses produtos se amoldam perfeitamente à definição de condicionadores, conforme solução da consulta Coana 2 de 2001. E que esse enquadramento recai numa alíquota não de 22%, mas de 7%. Aqui eu estou dizendo com razão parcial a recorrente, visto que tanto o autor do feito, quanto a decisão recorrida, quanto a representação fiscal, elas tergiversam do que claramente defende a recorrente, no sentido de que, conforme solução de consulta COSIT 98.244/2022, folha 737741, máscara capilar amolda-se à definição de condicionadores enquadrados no EX01 condicionadores relativos ao código 33059000 da TIP, ou seja, sendo a máscara capilar enquadrada nesse NCM, a alíquota do período de 2019 a 2020 será, como defende a recorrente, 7% ao invés de 22%. A alegação ela é simples e objetiva, o contribuinte traz isso de forma muito objetiva, mas não foi adequadamente contraditado por qualquer contraparte, seja o FRE, seja a Diretoria de Representação Fiscal. E esse é um ponto que me chama a atenção. O contribuinte está sendo bem objetivo. Quando a FRE foi se manifestar, falou, não entendi o que ele falou, alguma coisa nesse sentido. Como não? Tá explícito, né? Então, isso me chama muita atenção. Ocorre que, diferentemente do que pretende a recorrente, com play de redução para todos os produtos descritos nessa MCM, fato é que somente é possível, nesse instante, adotar tal premissa para os produtos com descrição máscara, a exemplo de 2 produtos destacados pela recorrente, não podendo ser aplicados a produtos outros cuja classificação técnica não se permite definir apenas pela sua descrição. Assim, eu estou, quanto ao item 2, determinando a redução para todos os produtos
que tenham esse NCM, e a nomenclatura máscara, reduzindo a alíquota de 22% para 7%. Embora afirme que todos os produtos com os quais a recorrente trabalhou ao longo do período abrangidos possuem alíquota de IPI reduzida, não elabora ou demonstra tal afirmação, de modo que desacolhe-se tal afirmação. Por fim, defende a existência de erro na tipificação da multa, né? Digo que a penalidade pressupõe que o documento tenha sido emitido, escriturado regularmente, restando plenamente configurado que os documentos fiscais desclassificados pelo fisco não foram, por óbvio, regularmente emitidos, obrigando a autoridade fiscal a alocar as infrações na linha residual. Então, eu estou conhecendo do recurso, estou dando parcial provimento, então somente para no item 2 determinar a redução de todos os produtos com cumulativamente o NCM 33059000 e nomenclatura máscara, reduzindo-se a alíquota aplicada de 22% para 7%. A redução na prática é ínfima, tá? Mas era um argumento que estava sendo trabalhado e eu estou acolhendo. Esse é o voto. Dr. Tiago, alguma consideração? Sem considerações, presidente. Obrigado. Obrigado, Dr. Samuel. Sem considerações, presidente, de acordo com o seu voto, a redução é ínfima, mas é necessária, né? Então, concordo. Perfeito. Dr. Zuli? Eu não sei se eu vou falar ou não. Sem considerações sobre o voto, eu só vejo já há muito tempo, eu até escrevi sobre isso no passado, tá? Primeiro que eu não gosto da forma como o fisco colocou lá nas observações a responsabilidade solidária, está lá no último item, tá? Aí não indica e não fala o porquê, porque ele é responsável. Também eu não vejo que o contribuinte, entre aspas, que é o solidário, ele tenha atacado efetivamente no seu recurso a questão da solidariedade. Embora também tenha isso, o culto relator, ele também não fala se sim ou não, mas efetivamente isso está de acordo com o recurso. Eu fico pensando o seguinte: nós temos pontos que nós estamos analisando que efetivamente são pontos correspondentes ao contribuinte, não ao solidário. E o contribuinte nem comparece em recurso ordinário, né? É só o solidário. Então, nós teremos que focar em cima do solidário. Então, eu sinto um pouco estranho isso, mas no tribunal nós já estamos passando um pouco por cima disso, estamos dizendo, ó, nós temos que analisar o auto de infração e o recurso seja ele solidário do contribuinte, mesmo que o contribuinte não tenha apresentado. Eu ainda tenho um certo inconformismo com isso. Mas como não há nenhuma referência, eu vou acompanhar o seu voto, que está muito bem posto em relação às questões, inclusive em relação à aplicação da alíquota. Mas fica ainda o meu inconformismo pessoal em relação à situação, tá? E que se põe em relação às duas, porque são duas partes distintas, cada um tem sua natureza jurídica, né? Mas eu vou lhe acompanhar, tá? Perfeito. Dr. João Marcelo? Parabenizo o voto e adianto que vou acompanhar. Obrigado, senhor presidente. Perfeito. Faço aqui a verificação do quórum. Votação iniciada. Encerro a votação. Prevaleceu aqui o voto de relatoria, que conhece e parcialmente proveu o recurso ordinário, apenas reduzindo a alíquota para um item específico. Encerro aqui esse julgamento. Vou só verificar se está tudo encerrado, tá? Eu encerro essa sessão de julgamento aqui no EPAT, para que seja gerada a ata. Agradecendo a todos os colegas e peço ao Oswaldo, por gentileza, para encerrar a gravação. O que aconteceu?